nós estamos iniciando o 8º ano, a nova apostila, tá? Agora a gente está iniciando a apostila de volume 3, essa apostila verde aqui. Espero que todos já tenham pegado lá no colégio, né? E no primeiro capítulo da apostila, nós vamos estar falando de expressões algébricas. O que vem a ser expressões algébricas? São expressões onde vão aparecer as famosas variáveis, né? Quando falar variáveis, são as letras que aparecem, né? Para representar os valores nas equações, nas expressões matemáticas. Então, a gente vai ter a presença de número e de letra. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui 4 exemplos. Aqui nós temos 3AB, 2xy, 3x mais 4y, 5a menos 3b e assim por diante. Ó, uma coisa que eu vou falar aqui. Se acontecer, deixa eu acrescentar um outro problema aqui, ó. Se aparecer, por exemplo, aqui um outro exemplo, x2y. E ainda vou colocar um outro exemplo aqui, ó. 3AB, vou colocar AB sobre 3. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando os termos, eles têm um termo só, a gente fala que ele é monômio. Mono vem de um termo só. Aqui, por exemplo, ó, 3AB. Às vezes o aluno fala assim, uai, aqui tem 3 termos. Não é não. 3AB é uma coisa toda colada, é uma coisa toda junta. Representa uma coisa só. Então, isso tudo aqui representa um termo. Então, isso é um monômio. 2xy, tá tudo agarrado, ó. 2xy é como se fosse 2 vezes x vezes y. É uma coisa só, é um monômio. Agora, olha a diferença aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho 3x mais 4y. Então, esse 3x representa um termo e esse 4y representa outro termo. Então, aqui nós temos 2 termos, tá? Geralmente, os termos são separados com um sinal de mais ou de menos. Quando não tem sinal de mais nem de menos separando, quando é tudo agarrado, conta-se como uma coisa só. E existem alguns nomes especiais. Quando ele tem 2 termos, por exemplo, ele recebe o nome especial disso aqui, ó. Binômio. Bi vem de 2. Nômio de nome. É como se ele tivesse 2 nomes. Na verdade é isso, tá? Então, 2 termos. Aqui também, 5A é um termo, 3B é outro termo. Os termos foram separados por um sinal de menos aqui, ó. Então, aqui também, a gente vai chamar isso aqui também de binômio, tá? São 2 termos separados aqui. Nós vamos chamar de binômio. Aqui, então, é o seguinte. Eu coloquei esses exemplos aqui para mostrar para vocês. Porque todos os exemplos que eu coloquei aqui em cima, eles tinham algum número antes das letras. Se por um acaso não vier esse número antes das letras, a gente vai lembrar que aqui na frente está oculto o número 1. Então, aqui é como se fosse 1x2y. Só que não tem sinal de mais ou de menos separando, tá vendo? Então, isso tudo aqui representa uma coisa só. Então, esse aqui também a gente iria classificar como monômio. Esse aqui também é um monômio. Este aqui também é um monômio. Agora, presta atenção aqui por causa da questão de fração, tá? Isso tudo aqui é uma coisa só. Lembrem que eu falei que quando as letras vêm sozinhas, é como se na frente tivesse oculto o número 1. Então, é como se fosse 1AB sobre 3, tá? Só que isso aqui tá junto, não tá separado por sinal de mais ou de menos. Então, isso tudo aqui também representa um monômio. Só que deixa eu falar para vocês, quando tem um termo só, é monômio. Quando tem 2 termos, como foi este e esse, a gente chama de binômio. Quando tem 3 termos, eu vou dar um exemplo de 3 termos aqui, ó. 5x mais 3y menos e. Olha esse aqui, ó.
nós temos um termo, dois termos, três termos, separados por sinal de mais ou de menos. Nesse caso aqui, ele recebe o nome especial disso aqui, ó, trinômio. Tri vem de 3, né? Então, são 3 termos. E aí, o seguinte, e se ele tiver 4 termos, 5 termos, 6 termos, 7 termos? Os nomes especiais são para esses aí. Um termo é monômio, 2 termos é binômio, 3 termos é trinômio. Agora, de 4 termos para cima, aí todos são chamados polinômios. Polinômios. Poli significa muitos. Nômios significa nomes. Muitos nomes. Então, é a mesma coisa de estar falando muitos termos, tá? Então, os nomes especiais são para um termo, que é monômio, para 2 termos, que é binômio, para 3 termos, que é trinômio. De 4 termos para cima, se tiver 4, se tiver 5, se tiver 6, se tiver 10, todos são polinômios. Tá? Então, de 4 para cima, todos são chamados polinômios. Aí não tem nome especial mais. E uma outra coisa também, que a gente trabalha nesse início aqui de expressão. Todos os monômios, ou polinômios, ou binômios, todas as expressões numéricas, elas têm uma parte literal e uma parte numérica, que a gente às vezes chama de coeficiente numérico, tá? E parte literal. Literal vem de letra. Então, a parte literal é a letra. E coeficiente numérico, ou só coeficiente, é a parte que tem o número. Então, eu vou falar o coeficiente numérico, a parte literal de todos aqui que eu coloquei. Então, vou repetir. Coeficiente é a parte que contém o número. E parte literal, a letra. Aqui nesse monômio, por exemplo, o coeficiente aqui é o 3. Tá? É o número. E a parte literal é AB. É o AB agarradinho, tudo junto. Nesse segundo exemplo aqui, o coeficiente é o 2, que é o número. E a parte literal é o XY, é o que vem agarradinho. Nesse terceiro exemplo aqui, nós temos 2 coeficientes. Um é o 3 e o outro é 4. E o X e o Y são as partes literais, tá? A letra. Neste exemplo aqui, os coeficientes são 5 e menos 3. O sinal acompanha, tá? E a parte literal vai ser o A e o B, 2 partes literais. Muita atenção nessa aqui. Esse aqui estava escrito x2y, ó. Antes ele era só assim, ó, x2y. Aí, quando pede o coeficiente, ele estava assim, ó. Aí o aluno às vezes fala assim, uai, não tem número aqui não, então não tem coeficiente. Ou então um outro aluno fala assim, o coeficiente vai ser 0, porque não tem? Não. A gente lembra que todo número, quando a letra está sozinha aí, tem oculto aqui o número 1, ó. É como se fosse 1x2y. Então, meu coeficiente é 1 e a parte literal é o x2y. É tudo que tem a letra, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Presta atenção também nesse caso para não confundir. Não tinha esse 1 não, ó. Estava escrito só assim, ó. AB sobre 3. Aí, quando pede o coeficiente, o aluno às vezes olha aqui e fala assim, ué, o único número que tem aqui é o 3. Então, meu coeficiente é 3. Não é 3, não. A gente tem de lembrar que na frente desse AB existe o 1. O meu coeficiente, na verdade, é isso aqui, ó, 1/3. Porque esse 3 ele está embaixo. Se o 3 estivesse aqui em cima, ó, se tivesse escrito 3AB, aí o coeficiente seria o 3, entendeu? Mas como está 1 sobre 3, o 3 está embaixo, então tem oculto 1, o coeficiente aqui é 1/3. E a parte literal é o AB, é o que sobra de letra. Tá? Então isso aí é bem tranquilo. Coeficiente a gente pega só o número, só cuidado com esses detalhes aqui, ó. Que a gente tem de lembrar que existe o 1, que o coeficiente é 1/3, não é 3. Aqui também lembrar que existe o 1 na frente, que às vezes o aluno acha que é 0 ou que não tem coeficiente, tem esse 1 oculto. Lembrar desses detalhes.
E parte literal é tudo que sobra de letra, tá? Eu vou pôr mais uns exemplos aqui para a gente falar de valor numérico agora. Vamos falar de valor numérico aqui agora. Eu coloquei, né, duas expressões algébricas aqui, uma aqui em cima, outra aqui embaixo. E valor numérico assim, a gente tem que substituir as variáveis por um certo número que for dado no problema e achar o resultado. Esse resultado é o valor numérico. Aqui mesmo eu coloquei 2xy, mas eu determinei que o x fosse igual a 3 e o y fosse igual a menos 2. Então a gente vai lá e substitui, tá? Aqui mesmo nós temos o seguinte, no lugar do x nós vamos colocar 3, mais 2xy é tudo agarradinho, então ele está multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 3 e no lugar do y eu vou colocar menos 2. Sempre quando for negativo, toma cuidado de usar o parênteses, tá? Então que multiplica menos 2, por causa do jogo de sinal. Como aqui é tudo multiplicação, pode fazer direto. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, menos 12 foi o valor numérico daquela expressão algébrica ali. Vamos ver essa aqui. Essa aqui a gente tem 3A menos 5B. Mas eu quero que o A venha valer 1/3 e que o B venha valer 4. Então, no lugar desse A aqui, olha o que a gente vai colocar, 1/3. Então, vai ficar 3, que multiplica 1/3, menos 5, que multiplica. E no lugar do B, eu vou colocar 4. Né? Se ele é positivo, não precisa de parênteses. As multiplicações têm que ser feitas primeiro. Multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aqui, inclusive, pessoal, na multiplicação, eu posso até cortar esse 3 com esse 3. Vai sobrar só 1. Então, vai ficar 1 menos. Ó, outra multiplicação. 5 vezes 4, 20. Mais 1 com menos 20, menos 19. Outra coisa aqui, ó. Se um aluno esquecesse de cortar o 3 aqui, ele ia fazer de cima com de cima. 3 vezes 1, 3. E de baixo com de baixo. Aqui embaixo tem o 1 oculto. 1 vezes 3, 3. Ele ia encontrar 3 sobre 3. E 3 dividido por 3 é 1 do mesmo jeito, tá? Mesmo se ele esquecesse de cortar, no final ia dar 1 do mesmo jeito. Então o valor numérico a gente encontra assim, tá? Substituindo por uma variável, por uma letra, mas geralmente esse valor vai ser pedido no problema. Inclusive na página 5 aí da apostila de vocês, que é a apostila nova 3, tem um exemplo aqui, ó, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, que é do volume dessa caixa. Ele diz assim, ó, considere esta caixa que foi apresentada anteriormente. Se x é igual a 20 centímetros, y é igual a 20 centímetros e z é igual a 11 centímetros, qual é o volume desta caixa em centímetro cúbico? É porque a unidade de volume a gente dá em cúbico, né? A gente fala tantos metros cúbicos, tantos centímetros cúbicos, é assim que dá volume. Nesse cantinho aqui do quadro, eu vou resolver essa situação aí. Volume dessa caixa aqui, ó, a gente encontra assim, ó, comprimento vezes largura vezes altura. É a multiplicação das 3 dimensões. Então, esse exemplo aí, ó, volume, vai ser igual. O comprimento dessa caixa aí está representada por 2x, então vai ficar 2x vezes. A largura aí, ela está representada por y e a altura por 3z, ó. Então, vezes y vezes 3z. Aqui, então, volume vai ser igual. Esse 2 com esse 3 eu até posso multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6, x, y, z. Aí as letras eu conservo. Agora eu vou substituir. 6 vezes. Ele já deu aí que o x vale 20, então vezes 20. Ele deu que o y também vale 20, então vezes 20. E deu que o z vale 11. Então agora é só fazer as continhas, né?
6 vezes 20, a gente sabe que dá 120. Aí eu vou fazer 120 vezes 20, vou fazer as continhas aqui embaixo, ó. Esse 0 aqui eu conservo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, já temos 2.400. Agora, falta 2.400 vezes 11. Aqui, ó. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. Então, nós vamos ter 0, 0, 4, 6 e 2. 26.400 centímetros cúbicos, tá? A unidade de volume ela é dada como cúbica. Então, se é centímetro, então centímetros cúbicos. Inclusive, na apostila de vocês aí na página 5, tem um retângulo como espaço aí. Vocês podem até fazer essa resolução aí para completar a apostila, tá? Mais embaixo também tem umas cartas verdes aí, carta 1, carta 2, carta 3, que ele pede para tirar o coeficiente e a parte literal. Vamos fazer aí também, né? Para não ficar incompleta a apostila. Então, acompanhe comigo. Nós temos carta 1, né, que é o 12x2y. Quem é o coeficiente? Eu já falei com vocês que coeficiente é o número, então é 12. E a parte literal é tudo que é letra. Então, é x2y. Então, vai completando aí na apostila. A carta 2, nós temos x2y sobre 2. Olha o sobre 2 aí. O coeficiente, estão lembrados do que eu falei? Não é 2, não. Lembra que na frente desse x2y existe o 1. Então, vai ser 1 sobre 2, meio. Tem uma fração aí. Então, o coeficiente é meio, 1 sobre 2. E a parte literal é o x2y. É tudo que sobra de letra. Na carta 3, o coeficiente aí é o 50, né? Que é um número. E a parte literal é o x2y. É tudo que sobra de letra. Reparem para vocês verem que a parte literal de todos foi o mesmo. Foi x2y, x2y, x2y. Quando as expressões algébricas, ou monômios, ou binômios, apresentam a mesma parte literal, a gente fala que eles são semelhantes, tá? Que são monômios semelhantes. Vou falar disso aqui agora. Aqui, para finalizar a nossa aula, tá faltando falar só de monômios semelhantes. Ó, monômios tem apenas um termo, né? E semelhantes, eu até falei um pouquinho anterior aí, semelhantes é quando eles vão apresentar a mesma parte literal. Aí, apresentando a mesma parte literal, a gente consegue até juntar, reunir. Eu coloquei aqui 2 exemplos de monômios semelhantes. Um é 3AB e o outro é 5AB. Então, para ser semelhante, tem que ter a mesma parte literal. O número não importa, não. Só que aqui foi AB, aqui também foi AB. Então, esses dois são semelhantes. Quando chega aqui, eu coloquei x3y2. Aqui é como se fosse 1x3y2, né? E aqui é x3y2 sobre 4. Mas o x3y2, ele foi comum. A parte do número não importa, se for número sozinho, se for fração. E a parte numérica aqui, ó, lembra que aqui tem o 1. O coeficiente aqui é 1/4. E o coeficiente aqui é 1. Mas para ser semelhante, o que importa é a parte literal. Aqui é x3y2, aqui também é x3y2, então são semelhantes. Agora, na hora de efetuar operações, presta atenção nessa observação que eu coloquei aqui. Aqui nós temos 2A mais 5B menos 15A menos 18B. Numa situação dessa aqui, a gente só pode reunir os monômios semelhantes. Então, aqui tem A, aqui também tem A, então esse aqui eu posso juntar com esse. Aí faz a soma algébrica, tudo direitinho. Mais 2A com menos 15A vai dar menos 13A. Esse B aqui eu posso juntar com esse B aqui. Mais 5B com menos 18B, conserva o sinal do maior e subtrai, né? Então, nós vamos ter menos 13B. Agora, aqui é A e aqui é B, eles não são semelhantes, aí não pode juntar mais. Então, significa que o meu resultado final vai ser esse aqui, ó. Menos 13A, menos 13B. Aí acabou.
Mas enquanto estava aqui, dava para juntar, a gente pode ir juntando. Mas só pode juntar semelhante com semelhante. Eu não posso fazer menos 13A com menos 13B. Às vezes o aluno fala assim, ó, sinais iguais eu vou conservar e somar. 13 com 13, vou pôr menos 26AB. De jeito nenhum, tá? A é uma coisa, B é outra, essa é a resposta e acabou. Não dá para juntar, não. Aqui vamos prestar atenção que vai ter presença de fração aqui, tá? Aqui tem x2y, aqui também tem x2y. Então, esse dá para juntar com esse. Mas lembra que quem que está aqui na frente, ó? Lembra que existe o 1. E aqui também existe o 1, ó. Então, tem que pegar a parte numérica e juntar com a parte numérica. Então, esse 1 aqui, eu vou juntar com 1/3. Isso aqui não é 3 não, tá? O 3 está embaixo, então é 1/3. Então, eu vou fazer essa continha aqui embaixo, ó. Eu vou pegar 1 e vou somar, tem que estar positivo, com 1/3. Mas lembra que a adição de fração tem que tirar mínimo. Embaixo desse 1 existe o 1. O mínimo de 1 e 3 é fácil, é o próprio 3. Não precisa nem de fatorar lá no cantinho, não. E mínimo múltiplo comum, a gente tira assim, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, a gente vai ter lá em cima assim, ó. 3 mais 1, 4 sobre 3. Então, na hora que eu juntei esses dois coeficientes, eu encontrei 4/3. E a parte literal a gente conserva. Então, o resultado disso aqui vai ser 4/3 de x2y. E esse mais 2AB, eu vou juntar com esse AB aqui, ó. Quando vem sozinho, quem é que está oculto aqui? Não esqueça que tem o número 1, ó. Então, mais 2 com menos 1 é mais 1. Mais 1AB. E como o AB ele é comum, a gente conserva. Mais 1AB. Esse 1 aqui, pessoal, se não quiser colocar, não é obrigatório. Se o aluno colocar 4/3 de x2y mais AB, é a mesma coisa de 1AB. Não é obrigatório pôr esse 1. Mas tá vendo? Então, cuidado que às vezes vai ter situação com fração. E tem que tirar mínimo, né? Tem que tomar cuidado. Então, na hora de resolver as expressões, lembrar que eu só posso juntar semelhante com semelhante. Isso aqui aparece muito em probleminhas quando pede perímetro, por exemplo. Às vezes ele te dá um retângulo, um lado é 3A, o outro é 5B, o outro é 3A, o outro é 5B. Aí ele te pede para calcular o perímetro. Vamos relembrar? O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, na hora que você vai somar os 4 lados daquele retângulo, semelhante, você vai juntar com semelhante, transformar num só. Então, nos exercícios de perímetro, isso que eu mostrei aqui acontece muito. Tá bom? Então, nosso conteúdo para hoje é isso aí. Na página 6 da apostila de vocês, tem uma lista de 4 exercícios só, tá? É uma listinha pequena, que agora, após assistir a aula, vocês vão sentar. Se for necessário, volta, assista a aula de novo, vai pausando, vai parando onde te interessa, né? Onde você precisa ir. E vão resolver esses 4 exercícios para mim. Na próxima aula, eu virei trazendo a resolução e a correção desses exercícios.